Como recusar que o réu te recuse. Você chega na casa da pessoa e eles dizem não, não quero, não vou, não aceito, não concordo. E agora? A gente tenta de forma até às vezes exaustiva de convencer as pessoas para que elas nos recebam, permita que o ato aconteça. Essa nossa atuação é para que o processo corra de uma forma mais adequada, para que a parte não se prejudique, para que ela compreenda as consequências daquilo. Será que toda a ordem judicial a gente vai impor para a pessoa e vai fazer o que acontecer ali? Ou existem algumas exceções em que o não da parte é lícito? Então são várias situações e o nosso objetivo aqui é discutir cada uma delas e pontuar qual é a solução para o oficial de justiça. Realizar o ato, não realizar ou, enfim, achar alguma outra solução. O que a gente faz? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. Aqui nós debatemos sobre a profissão dos oficiais de justiça e vamos discutir a fundo cada detalhe a respeito da profissão e mostrar as melhores práticas para superar as dificuldades do dia a dia. Eu sou Cleiton Alves. Eu sou o Mauro Faião. E eu sou o Daniel Faião. E o tema de hoje é como lidar com a recusa do réu. Como recusar que o réu te recuse. Isso aí. Então vamos lá. Vamos não, eu quero falar com a galera. Galera, a Escola de Oficiais é um grupo que trabalha na capacitação dos oficiais de justiça e a gente coloca conteúdos semanalmente aqui no YouTube e diariamente lá no Instagram. Então, dê uma curtidinha aqui pra gente. Isso ajuda ao nosso canal, ao nosso trabalho e segue a gente lá na página do Instagram. E agora sim, vamos lá. O que vamos falar hoje, senhores? O negócio é o seguinte, você chega na casa da pessoa, seja do réu, de terceiros, testemunhas, e eles dizem não. Não quero, não vou, não aceito, não concordo, não recebo, não assino, discordo do valor, não entrego meu carro, não deixo você entrar, não te dou informação. E agora? O que a gente faz nessas horas? E a gente não vai discutir aqui assim, a pessoa está resistindo, está brigando. Não, a pessoa simplesmente não quer fazer. Não. Você está com uma ordem judicial, já se identificou, já apresentou e ela não faz. Eu não quero que penhore esse bem, escolha outro. Alguma coisa nesse sentido. Eu não quero assinar o mandado, eu não quero receber o papel, eu não quero avisar o vizinho, eu não quero colaborar com nada. Não quero ver o oficial de justiça. Eu não quero você aqui na minha casa. Saia daqui já! E aí, qual é a solução para resolver essa bronca, sendo que nós estamos ali representando o Estado com uma ordem judicial? Será que toda a ordem judicial a gente vai impor para a pessoa e vai fazer o que acontecer ali? Ou existem algumas exceções em que o não da parte é lícito e a gente precisa entender isso, voltar no outro momento? Ou então o não simplesmente está atrapalhando o meu trabalho e eu tenho que resolver, fazer acontecer? O que a gente faz? E o papo aqui é bem direto hoje, a gente não vai discutir o comportamento do oficial, como lidar, quais as advertências. Essa fase a gente está presumindo que já foi. A gente chegou naquele momento em que a gente já tentou de tudo e não conseguiu. E a gente tem que tomar uma decisão. Faço, não faço e como? Então esse é o nosso foco hoje, de destrinchar alguns atos desses para poder dizer qual é a solução final para resolver aquele ato processual. Por exemplo, acontece muito no caso de penhora e depósito de o réu não querer ficar com os bens, mas ele não quer só para atrapalhar, só para tentar proibir, impedir o andamento do processo. E isso é uma discussão muito grande, se é um ato ilícito ou se isso é possível. Comigo já aconteceu, tenho certeza que com os colegas também, mas foi engraçado porque foi a penhora de uma funerária. Eu já contei essa história antes. E eu penhorei também os caixões. Foi quando eu descobri que o nome eram urnas funerárias. E o rapaz executado era o dono do estabelecimento, estava na posse dos bens. E ele falou, não quero assinar nada, não quero me responsabilizar por nada, não quero saber disso daí não. E eu já tinha tentado de tudo, explicado, conversado, ido, voltado, procurado outros bens. Final das contas, ele não queria assinar e não queria assumir o compromisso de ser o fiel depositário. A minha decisão naquele momento foi impor essa decisão, impor esse depósito. Existe uma discussão muito grande sobre isso, a gente já conversou em outros momentos, mas eu vou trazer umas novidades aqui hoje para a gente entender se dá ou se não dá para impor nesse tipo de situação. E o que acontece hoje é que nós, os colegas oficiais, a gente sempre tenta, de uma forma amigável, explicar, tentar convencer a pessoa, mostrar o conhecimento do que a gente está falando, entregar cópia do mandado, explicar, olha, você inclusive tem a senha do processo, convide seu advogado, enfim. A gente tenta de forma até, às vezes, exaustiva de convencer as pessoas para que elas nos recebam, facilitem nosso ato. Enfim, a gente não está ali
insistindo para que a pessoa assine um papel, receba um papel. Não é isso, é que permita que o ato aconteça. E além disso, tem muitos colegas que têm receio de usar a fé pública. Nós oficiais temos fé pública e ela tem um motivo de existir. Né? O que a gente diz é verdade em detrimento do que a outra parte diz. É importante que a gente faça uma certidão pormenorizada, detalhada, explicando nos autos o que aconteceu, mas muita gente tem receio de usar isso. Não tem problema nenhum o oficial de justiça se valer da sua fé pública e até evitar de ficar colocando provas excessivas nos autos daquilo que fez. O que vale para a gente é fazer uma certidão, um relato pormenorizado do ato. E essa insistência que o Daniel falou, que a gente tem muito, né? A gente trabalha muito com diplomacia, tenta convencer as pessoas a colaborarem em tudo, não é só para tornar o nosso ato mais fácil, mais simples. Porque o fácil é você falar que está feito, virar as costas e ir embora. Esse seria o fácil. Isso que o Daniel está falando, na verdade, é mais difícil, porque a gente demora mais, tem que ter um poder de convencimento, é mais desgastante. Então, essa nossa atuação, na verdade, é para que o processo corra de uma forma mais adequada, para que a parte não se prejudique, para que não exista uma revelia, para que ela compreenda as consequências daquilo. Tem gente que não faz muito isso, que é mais, tá aqui o seu papel, assina se quiser, se não quiser não assina, vira as costas e vai embora. Mas a maioria tem essa preocupação de tentar realizar o ato. E nesse caso até o ato é válido de qualquer forma. Exatamente. O processo vai travar um pouquinho porque a parte não vai entender exatamente o que a gente foi ali fez, não vai entender o detalhe, não vai saber muito bem o que ele deve fazer. Daí a importância do oficial tentar. Isso vai depender muito se a pessoa está de má fé ou se ela não compreendeu bem o ato. As pessoas mais humildes, geralmente mais pobres, não compreendem e não querem participar. Já as pessoas mais ricas costumam fazer isso de má fé, porque elas não querem participar. Não estou dizendo que são todas, de forma alguma, mas os colegas sabem o que eu estou falando. Quando a gente está na parte da população mais pobre, a gente precisa dar mais informação, esclarecer mais. Quando a gente está no pessoal que tem mais poder econômico, eles tentam evitar mais a gente. É mais difícil de chegar. Então, o nosso comportamento vai depender também um pouco disso. E isso é bem comum em condomínios de luxo, empresas, escritórios. Eu lembrei disso, eu ia até comentar. Vocês já falaram algumas vezes a respeito de condomínios de luxo, a dificuldade de acessar o morador e até às vezes de deixar alguma coisa na portaria mesmo. Tem uma certa dificuldade. Pois é uma ordem que já chega lá de dentro dos moradores. Isso não acontece em todos os condomínios, mas acontece de forma predominante em condomínios de luxo, porque vem uma ordem lá de dentro. Quando for oficial de justiça, não receba, diga que eu não estou em casa. Então, às vezes a pessoa não sabe nem o que é, nem de que se trata, já é uma ordem genérica. E a gente fica com essa dificuldade numa portaria, por exemplo. Mas calma lá, esse lance de condomínio, discussão com problemas na portaria é um assunto gigantesco à parte. A gente já discutiu isso em outro podcast, então quem quiser, acessa aqui o card, que lá a gente fala tudo sobre essa problemática de acesso a condomínios. É um dos casos mais comuns, de fato, mas existem outros também. Em empresas, como você já mencionou, às vezes eles querem condicionar a presença de determinada pessoa, determinado horário, que você deixe o documento lá para eles analisarem e você voltar depois. Em empresas de grande ou pequeno porte. E em setor público também. Setor público às vezes é mais grave ainda, porque a gente tem que encontrar algumas autoridades e a gente não sabe o que acontece, que existe uma certa blindagem para localizar as pessoas, para a gente ter o contato direto. Então, também é muito difícil. E ainda em comunicação processual, que é a grande maioria dos nossos atos, na hora certa. Que, como o Daniel falou, os colegas têm muito receio, às vezes, de fazer uma certidão, colocar sua fé pública, informar os detalhes do ocorrido na hora certa, em caso de recusa. E é muito comum, porque na hora certa eu estou lidando com terceiros, e os terceiros não têm nada a ver com o processo. E aí sim, eles querem se recusar a receber mandado, a comunicar sobre o dia da intimação, da citação. No processo de execução também acontece bastante recusa, tanto na hora da penhora, arresto ou sequestro, que são as modalidades de constrição, como no momento do depósito, que é o exemplo que eu dei no início, que a gente vai discutir um pouquinho, porque as pessoas não querem ter os seus bens penhorados, e aí se utilizam de todo tipo de argumento. Eu não estou, eu vendi, eu não quero, eu não vou ficar responsável por isso, tentando colocar empecilhos. Às vezes, esses empecilhos são justificáveis, são justos, digamos assim, a gente tem que saber diferenciar, e às vezes são ilícitos. É uma tentativa de
burlar o processo, digamos assim. A gente tem que ter a sensibilidade e o conhecimento para distinguir essas situações. E aí tem os atos coercitivos em geral, onde a recusa basicamente não vai surtir efeito, que é condução, busca e apreensão, prisão, já que nesses casos a gente tem a atuação forçada do Estado. Então são várias situações e o nosso objetivo aqui é discutir cada uma delas e pontuar qual é a solução para o oficial de justiça. Realizar o ato, não realizar ou, enfim, achar alguma outra solução. Inclusive, eu tenho uma história rapidinha para contar para vocês. Todo mundo tem uma história sobre a outra pessoa que chegou lá, teve dificuldade, não ajudou e quis colocar objeção. Todo mundo tem a sua história. Você tem uma história, mas foi uma história particular e deu para resolver de forma simples, que era um mandado de execução em condomínio, uma ordem de penhora. E já de praxe, eu já chego na portaria, me identifico, peço que a pessoa, que o porteiro não avise para o morador exatamente do que é, só que me diga se está em casa ou não, me conceda acesso e aí foi fácil. Só que antes de eu subir para o apartamento lá do morador, eu perguntei para o porteiro qual é a vaga de garagem desse morador. Ele falou, a vaga X. Eu fui lá, havia o carro estacionado, eu anotei a placa, tirei algumas fotos do veículo e subi. Bati a porta, o fulano, o executado, estava em casa. Ele pessoalmente me recebeu, me identifiquei, mostrei que era um mandado de execução, expliquei a dívida, etc, etc. E era uma pessoa instruída. Uhum. Eu sei que era uma pessoa instruída porque ele de cara olhou para mim e falou, mas aqui eu só tenho bens de família. Olha só, muito bem. E aquele carro que está lá embaixo na garagem? Não, mas aquele carro, ele deu uma gaguejada, olhou para um lado, para o outro, mas aquele carro não é meu não. Tá bom, o senhor pode me apresentar um documento, alguma coisa em relação ao veículo? É que eu posso, mas é que o documento não está aqui. Saiu com a minha esposa, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que era, estava com a esposa, com o filho. Tá bom, então faça uma gentileza, dá uma ligadinha para ele ou para ela, peça que mande uma foto do documento do carro. Aí ele começou a colocar algumas dificuldades. E eu já percebi que estava querendo ali enrolar, talvez um pouco de má fé, talvez um pouco de malandragem. Um bem que estava na posse dele, não é? Estava na posse dele, na vaga dele, do apartamento dele. Né? Presume-se que se a pessoa não mostra um documento que prove o contrário, eu presumi que o veículo era dele. Sim. Perguntei mais uma vez se eu tenho algum documento que prove que seja de terceiro. Mas começou a colocar um monte de dificuldade e, resultado, penhorei o veículo. Né? Diante desse cenário. Mas mesmo sem saber que era dele? Mesmo sem saber que era dele, porque assim, se eu vou na sua casa, você mora lá, seu Cleiton, esse é seu endereço? Você mora aqui? Moro. Então tudo bem. A partir daí eu já presumo que tudo que está nessa residência pertence ao senhor e à sua esposa. Certo. Se naquela vaga de garagem tem um veículo e você é o executado desse processo, e eu pergunto, aquele veículo é seu, que está na sua garagem do seu apartamento, você me diz não, eu vou presumir que aquele veículo sim é seu. Então, se não for, me mostre um documento e me convença de que não é. E aí eu percebi enrolação, tentativa, negativa, não é bem assim. A gente percebe, né? A gente percebe. Às vezes é bem óbvio, na verdade. Quando é de boa fé, peraí, posso lhe mandar amanhã? Eu estou com alguma dificuldade, não estou conseguindo falar com a minha esposa, estou com um problema aqui, alguma coisa, a gente... E não tem problema me mandar amanhã, mas foi tanto não, tanto enrolado, eu falei, o senhor não me convenceu, eu acredito que aquele veículo seja do senhor, ele está penhorado, fiz uma avaliação, circunstanciado, né, para explicar o cenário para o magistrado, e expliquei para ele, o seu veículo já está penhorado, a propósito, o senhor é o depositário, já nomeei ele na hora, enfim, não vou nem entrar nessa questão do depósito ainda, o Mauro vai comentar um pouco sobre isso depois. O fato é que eu efetuei a penhora, nomeei, expliquei no processo. Se o executado discordar, aí depois ele vai entrar com as ações, com os embargos, etc., para provar que não é dele. Ele poderia aproveitar a oportunidade e provar para mim ali na hora, seria mais fácil. Exatamente. Mas aí, enfim... Vai causar aí talvez um embargo de terceiro, mas provavelmente o carro era dele mesmo, porque quem não quer que o ato seja realizado, vai dizer... Arruma formas, né? Envia no dia seguinte. Não, me deixa aqui seu telefone então, posso te enviar amanhã, como o Daniel falou. Então, às vezes é muito claro para a gente isso. É óbvio que o executado vai se utilizar desses comportamentos ilícitos para tentar evitar a todo custo. E tem muita gente que aceita, que deixa de fazer baseado na mera alegação. E aí eu não quero nem entrar no assunto ainda de veículo. Eu não preciso comprovar a propriedade, porque para o veículo basta estar na posse. Eu não quero nem entrar nesse assunto.
A questão é que penhorei, lavrei o auto de penhora, nomeei depositário, certidão circunstanciada e resolvi o problema. Eu sei que vocês não vão entrar muito nesses trâmites, mas eu tenho uma pergunta que ficou na dúvida aqui agora. Existe alguma possibilidade de vocês entrarem em contato com o Detran para saber? Na verdade, tem. Tem regiões onde oficiais de justiça têm acesso ao sistema, outras regiões o oficial não tem acesso ao sistema, então depende um pouco disso. Quando o oficial tem acesso, ele mesmo consulta lá o sistema do Detran e verifica. Quando não, ele pode encaminhar a certidão ou o auto no processo e aí o magistrado, o pessoal da secretaria, pode fazer esse tipo de consulta. Deu para dar uma luz aqui. Mas, como eu sei que o Mauro é um cara do direito, eu gostaria de saber o que a legislação apresenta em relação a esse tipo de recusa. Se o oficial de justiça, como vocês falaram, né, ele tem a fé pública, tranquilo, beleza, até aí eu já entendi. Mas assim, tem algo específico na legislação que lhe assegura ainda mais, falando sobre essa questão da recusa ou não? Ou é em aberto ou só é a fé pública? Tem sim. Não tem muita coisa. A legislação é muito escassa nesse sentido. Mas a gente consegue extrair não só da lei, mas dos princípios também do direito, o porquê que isso é possível, o porquê que o ato processual em regra é um ato unilateral do Estado. Eu começo dizendo que o Estado está ali para tutelar um direito. O credor, o autor, as pessoas em geral têm o direito do acesso à justiça. Por que eu estou buscando a justiça? Porque a parte se recusa a cumprir determinada obrigação. Eu quero suprir a sua vontade. Você não entrega, você não paga, você não executa. Logo, nós buscamos o Estado, através do Judiciário, para suprir essa vontade da parte. Então, é meio óbvio que os atos processuais são unilaterais do Estado e visam a chegar no resultado útil do processo. Se a gente depender da vontade do réu em cumprir uma obrigação, em participar do processo, de nada serviria o judiciário, de nada serviria o processo. Então, só por aí a gente já pode dizer que o oficial de justiça não precisa aceitar a vontade das partes, não precisa aceitar a recusa. A gente recusa a recusa, como vocês brincaram no começo. Eu falei sério. Certo. Tem algum artigo, algo relacionado à lei especificamente que fale sobre a recusa ou não? Tem sim. Eu vou chegar no princípio da legalidade. Eu gosto sempre de falar princípios. Isso que você está falando é justamente a legalidade. A gente tem o princípio da legalidade estrita, que é o que a administração pública se vincula. Então, nós só podemos realizar atos previstos em lei. Então, eu só posso considerar válido aquele ato se eu tenho uma previsão legal. Da mesma forma que a parte só é obrigada a aceitar aquilo se existe uma previsão legal. Então, antes do princípio da legalidade, a gente tem os princípios ainda, digamos que superiores, que regem a administração pública, que é a supremacia do interesse público sobre o privado, que reflete justamente essa necessidade da tutela estatal. A gente tem a indisponibilidade do interesse público, o processo reflete muito a questão do interesse público, já que é uma questão constitucional, o acesso à justiça, o direito à razoável duração do processo. Então, por conta de tudo isso, todos esses ideais, esses princípios, fica meio claro. Quando a gente parte para a lei, que é a sua pergunta, eu sei que você está esperando isso, a gente vai para o princípio mais importante nesse caso, que é o da legalidade. E o que a gente tem na legislação? Bom, quando a gente vai lá, logo para as atribuições do oficial de justiça, quando a gente vai para citação, já está claro lá que a citação vai ser feita onde quer que se encontre o réu. Daí eu tiro a primeira coisa. O réu não pode se recusar porque ele está no trabalho, porque ele está na rua, porque ele está na padaria. Porque a lei está dizendo, a citação vai ser feita em qualquer local. Ponto. É impositivo. Somando a isso, a gente tem lá nas atribuições do oficial de justiça que a gente tem que certificar se o réu assinou ou não o documento. Mas é preciso ele assinar? Não, não é preciso. A gente, em regra, pede. E a lei diz, oficial, certifique se ele assinou ou se ele recusou. O que a lei está dizendo? A recusa é indiferente. Basta que o ato se realize. E da mesma forma, diz que a recusa a receber o mandado, a receber a contrafé, também é diferente. Porque ela diz que o oficial vai certificar se o réu aceitou o mandado ou se ele recusou o mandado. Então, fica muito claro que na comunicação processual, essas recusas são indiferentes. É uma mera formalidade legal.
A lei só diz assim, oficial, lembre-se, viu? Na sua certidão você coloca se ele aceitou ou não o papel, se ele assinou ou não o papel. Assinando ou não, aceitando ou não, a comunicação foi feita. É só uma formalidade para constar na nossa certidão. Para dar uma garantia a mais, claro, se você tem uma assinatura ali, fica mais difícil de alguém impugnar para depois dizer não era eu. Aí você pode comparar as assinaturas, mas isso não é obrigatório. Certo. Então, isso na lei deixa muito claro de que eu não devo aceitar a sua recusa. Eu, como agente estatal, como representante do judiciário naquele momento, preciso realizar o ato processual. E eu vou mais longe na comunicação processual, partindo para a hora certa, que é o bicho de muita gente aí. E lá tem previsão expressa de que na hora certa, no final, nos finalmente da hora certa, quando a gente vai no último dia para efetivar a comunicação, se o réu não estiver lá, a hora certa é válida. Essa é a ideia. E está lá expressamente dizendo, se a pessoa, se o terceiro se recusar a receber o mandado, o ato é válido do mesmo jeito. Mais uma vez, a recusa do terceiro durante uma hora certa também não surte efeito. Mais uma vez, a gente vai extraindo da legislação de que o ato é unilateral do Estado, senão de nada valeria o processo judicial. Gente, hora certa é um assunto denso, cheio de minúcias, de detalhes. A gente não vai falar mais sobre isso aqui. Então vocês, a essa altura do campeonato, vocês já sabem o que é esse card aqui, né? Vocês já aprenderam o que é esse card. Hora certa, clica ali que vocês vão ver um outro vídeo só sobre esse assunto. Bom, saindo da comunicação processual e partindo para a execução, que também é uma grande quantidade de mandados que a gente pega, a gente tem lá dizendo que se o oficial de justiça não encontrar o executado, ele vai arrestar os bens. Ponto. Não tem condicionante. Se ele quiser, se ele não quiser, não encontrou, arreste os bens, independente de quem está presente, independente de onde se encontram os bens, que é um outro artigo que diz que a penhora será realizada independente de onde se encontrem os bens, mesmo que na posse ou detenção de terceiros, não importa onde eles estão. Então são todos comandos normativos impositivos que suprimem a vontade da parte. Você vê que eu estou fazendo aqui uma colcha de retalhos, né, para a gente entender o óbvio. A recusa das partes, em geral, não surte efeito porque os atos processuais, em regra, são unilaterais do Estado. E nesse caso, inclusive, de terceiros, como o Mauro falou. Se o bem está com terceiros, terceiros também não têm o direito de recusar a penhora do bem do executado. Entendi. Então, um exemplo clássico disso é um automóvel. Alguém lhe emprestou um carro e o oficial vai lá, localiza e penhora o carro. Ah, mas o carro não é meu, é de fulano. Tudo bem, fulano é o executado, está penhorado. Ou está apreendido, enfim. Se a parte não pode recusar, quanto mais terceiro. E além da previsão legal, no caso de fazer uma penhora, decorrido o prazo para pagamento, a gente tem a ordem judicial, propriamente dita, que é com base na lei. Então não há de se falar em recusa da penhora de um bem, como o caso do veículo que o Daniel colocou. Ali é um pouco diferente porque o cara está alegando que o bem não é dele. Não é? Aí a gente não deveria fazer a penhora. Mas se eu entendo que aquilo dali é uma tentativa de fraudar, tentativa de embaraçar, seria a palavra correta, a execução, a gente realiza a penhora e passa o ônus para o executado. E vai ter que apresentar depois nos autos essa comprovação, já que não quis apresentar para a gente. E aí na execução a gente recai sobre o problema do depósito, que eu prometi que ia trazer uma novidade aqui, apesar da gente já ter discutido esse assunto bastante. O problema do depósito é o seguinte: nós temos uma súmula de 2005 do STJ que diz que ninguém é obrigado a aceitar o encargo de depositário. Ou seja, essa atribuição não pode ser imposta pelo Estado. Isso surgiu lá em 2005 em um processo onde foi feita a penhora de faturamento de uma empresa. E o juiz determinou que uma das pessoas seria responsável por recolher esse faturamento e efetuar o depósito judicial. O tribunal entendeu na época que isso não era possível, por dois motivos. Primeiro, lembra do princípio da legalidade? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Esse é o primeiro fundamento, o principal dessa súmula, dizendo que não existe obrigatoriedade legal, isso lá em 2005, para que o réu ou terceiros sejam forçados a se tornarem depositários. E o segundo motivo é a consequência, que era muito grave,
Porque a gente sabe que antigamente existiam 2 casos de prisão civil, pensão alimentícia e o depositário infiel. Ou seja, aquele depositário que não quer assumir o ônus e é obrigado pelo Estado, se ele não consegue, ou se ele não quer, se ele não pode, ele vai ser preso. Ele seria preso. Hoje em dia isso não é mais possível. Então eram esses 2 argumentos muito fortes, o princípio da legalidade e a possibilidade de prisão do depositário infiel. E aí surgiu essa súmula por conta disso. Porém, logo depois dessa súmula, em 2006, houve uma alteração no Código de Processo Civil. O que essa alteração fez? Colocou a regra de que o réu poderia ser o depositário em alguns casos. Ficou claro lá, no caso de penhora, se o autor permitir, o depositário poderá ser o executado. E aí eu pergunto, nós temos uma previsão legal a partir de 2006? Temos. Agora sim, né? Se nós temos uma previsão legal de que o executado pode ser o depositário, não há de se falar em violação ao princípio da legalidade, porque está previsto no Código de Processo Civil. E isso foi repetido em 2015. Não só foi repetido no Código Novo, em 2015, que já não é mais tão novo, como a regulamentação foi mais longe. E aí nós tivemos o seguinte, o réu será o depositário quando o autor anuir ou quando for de difícil remoção o bem. Isso já era previsto. Para os bens em geral, bens móveis em geral. E ele vai mais longe quando fala dos bens vinculados a imóveis rurais, dos próprios imóveis rurais, máquinas, equipamentos, utensílios voltados à atividade agrícola. Porque nesse caso, o executado vai ser o depositário, independente de outras situações. Ou seja, eu tenho 2 casos aí, bens em geral e bens imóveis rurais, suas máquinas e equipamentos, com previsão legal expressa de que o executado vai ser o depositário. E aí eu pergunto, aquela súmula de 2005, que dizia que não existia previsão legal e além disso o réu poderia ser preso, vigora ainda? No nosso entendimento, não. Por esses 2 motivos. Primeiro, tem previsão legal, estou respeitando o princípio da legalidade, e segundo, não cabe mais prisão de depositário infiel. Ou seja, deve ser nomeado o executado como depositário. Sou obrigado a fazer isso? Não. Vai depender do caso concreto. Você vê se realmente o bem está com ele, se é razoável, se tem outra pessoa ou não. A questão é, mesmo que haja o entendimento de alguns, não, eu vou respeitar a súmula e não quero obrigar a pessoa a ser depositário. O juiz pode entender que não é razoável que aquela pessoa seja obrigada. Veja bem, o fato de eu realizar uma penhora e nomear o Cleiton, que naquele momento parece ser a pessoa mais adequada, não vai impedir a substituição desse depositário. Se ele se sentir injustiçado ou que tem o direito de não ser obrigado a isso, ele requer ao juiz a substituição desse depósito. Ou seja, a gente resolve o nosso problema, o problema nosso não, do processo de garantir a execução, e impede que essa recusa do réu, essa conduta, estou presumindo, ilícita, impeça a realização de uma penhora. Porque o que essa súmula fez em 2005? Ela permitiu o réu recusar uma penhora. Simples assim. O réu poderia dizer, não sou o depositário, logo não é possível a realização da penhora. Tá? Isso é muito ruim ao nosso ver. Mesmo que se entenda que o depositário pode ser substituído, que não deveria ser ele, vamos deixar o juiz decidir. Porque a gente resolve o ato processual e passa a bola para frente. Esse é o nosso ponto de vista, onde o nosso ato e o processo são mais efetivos. Porque quando o oficial fica em dúvida, não tem um pulso, não toma decisão, ele deixa de penhorar. Deixando de penhorar, o processo para e começa aquele imbróglio e a pilha lá no juízo aumenta. Então assim, resolva o problema, faça a penhora, efetue o depósito, obviamente com muito bom senso, e se tiver alguma questão aí a ser levantada, o magistrado vai resolver. Perfeito. Compreendi esses pontos que você falou em relação à lei e essa modificação do Código de Processo Civil de 2005 para 2006 e tal. E isso assim me resumiu que na prática, na comunicação e na hora certa não existe possibilidade de recusa. Certo? Essa é a regra geral. Tá. Como toda boa regra geral, existem algumas exceções. Para a comunicação processual, existem algumas exceções. Em citação, por exemplo, lá no CPC, a gente tem alguns artiguinhos que dizem não se fará a citação quando. Então, a própria lei elenca algumas exceções. Por exemplo,
quando a pessoa estiver participando de algum culto religioso. E aí como você vai saber? Qualquer culto religioso. Também nos casos de falecimento em família, até 7 dias. Os noivos, até o 3º dia do casamento. Quando a pessoa é mentalmente incapaz, ou quando a pessoa está doente, em estado grave. São algumas exceções onde o oficial não deve fazer, não pode fazer a citação. Então a gente tem que observar esses pontos. Tem mais alguns casos? Tem. Né? Mas basicamente esses a gente não deve fazer a citação. Tem outro caso comum que não está na lei, mas é quando existe uma dúvida sobre a identidade da pessoa, uma dúvida razoável. Por exemplo, eu chego na sua casa e eu vou procurar pelo Cleiton Alves. Só que você é um outro Cleiton Alves e você não sabe nada do assunto, nunca viu nada sobre aquilo e a gente desconfia que pode não ser você. A gente confere alguns dados, se nós tivermos esses dados, às vezes um CPF, um RG, uma filiação, e se a gente perceber que não bate ou que existe uma dúvida razoável, e falta um sobrenome, você garante que não é você e a gente percebe que está de boa fé, a gente pode suspender a diligência. Por que acontece isso? Às vezes os nomes são buscados em bancos de dados e não conferem a qualificação. Então pega um homônimo e vai para sua casa. Muita gente já pegou o mandado assim, eu já peguei várias vezes. O que eu faço? Pego a identidade, o RG, o CPF, qualifico a pessoa e digo, olha, pelo que nós temos aqui, parece que não é essa pessoa, então deixei de realizar a comunicação. Por quê? Porque se eu fizer a comunicação processual para uma pessoa incorreta, eu vou levar para ela o ônus de entrar com uma preliminar de legitimidade, enfim, ela vai ter que contratar advogado e ir na Defensoria Pública só para provar que não é ela. Se a gente sente que não é razoável a gente suspender a diligência. Diferente de você simplesmente alegar que não é você. Ou de você falar, tem uma letra errada, o meu nome é com S, não é com Z, não sou eu. Você percebe a má fé na pessoa. Esse é meu nome de casada, eu me divorciei, não sou mais eu. Então se é um mero erro material, sabe? Você percebeu que erraram uma letra ou o nome mudou por causa de divórcio, mas você sabe que é aquela pessoa, aí você tem que manter o ato. Eu já vi colega devolver mandado porque o sobrenome estava errado. Um erro de escrita mesmo. Mas o CPF está lá, a filiação, o endereço, a gente sabe que é você. Mas houve um erro de digitação, alguém trocou alguma coisa ou outra. Isso não é razoável para a gente suspender um ato processual. Poxa, realiza a diligência, o ato e corrija na sua certidão, informe, olha, está errado, o correto é dessa forma. Depende então de se existe uma dúvida razoável quanto à pessoa ou não. Eu lembrei agora da história que você falou em relação ao apartamento, né? E se não fosse o carro do cara, né? Se você fosse na casa dele para penhorar outra coisa que tivesse dentro do apartamento dele e ele não te deixasse entrar, como é que seria essa abordagem? Tendo em vista que, vamos supor que você já tenha visto que você vai penhorar, mas a pessoa não te deixa ingressar. É o típico caso de um mandado de execução, eu preciso fazer uma penhora. Tá, nesses casos, penhora e busca e apreensão civil, se a pessoa não permite que eu entre no imóvel, eu não posso entrar no imóvel. Aí o CPC ele diz claramente que eu preciso pedir a ordem de arrombamento para o juiz. Se essa ordem já estiver contida no mandado, eu forço a entrada. Obviamente eu vou conversar com a pessoa antes, olha, oficial de justiça, ordem judicial, eu tenho ordem de arrombamento, a força pública, eu vou chamar a polícia, isso aqui vai causar um constrangimento. Eu tento convencer a pessoa, mostrando conhecimento do caso. Mas se ele diz não quero, não deixo, aí não tem. E eu estou com uma ordem de arrombamento, é a imposição do Estado nesse caso. Se eu não tenho a ordem de arrombamento, eu paro, suspendo a diligência, informo para o juiz e ele vai decidir se ele vai expedir uma ordem de arrombamento nessa situação ou não. Mas o Cleiton falou uma coisa que eu achei interessante. Você comentou que eu posso ter visto já o bem. Sim. Você considerou, se você já viu, eu posso dizer sim que eu fiz a penhora, como o caso do veículo que você viu na garagem. Então, se eu estou na porta, se é um portão gradeado e eu estou vendo ali, seja um veículo, seja uma geladeira, algo que eu possa individualizar, eu posso sim efetuar a penhora. Não há nenhum óbice em relação a isso. Claro, eu tenho que identificar, tenho que ter certeza do que é aquilo. Eu vi de longe, fiz. Não, tem que estar claro. Está claro ali. O melhor exemplo é o do carro, porque você vê o carro e vê a placa e ali você já sabe o modelo, já sabe tudo. Quando a gente vai para um bem de família, poxa, eu vi lá que ele tem uma televisão. Está penhorado.
ok, eu não forcei a entrada, mas eu posso penhorar, não tem problema nenhum, mas eu vou ter uma dificuldade aí. Qual é a televisão? Qual é a marca? Qual é o modelo? Para eu poder avaliar qual é o estado de conservação, está funcionando, quanto custa. Então eu vou ter essa dificuldade. Se eu conseguir superar essa dificuldade, mesmo assim, sem ingressar no imóvel, a gente penhora, avalia, nomeia o depositário ali na hora, não tem problema nenhum. Porém, se a gente não consegue, uma coisa que é fato, a gente não pode forçar a entrada. Esse é um típico caso em que o oficial deve recuar e comunicar ao magistrado. Deixa eu dar uma outra situação que eu lembrei aqui. Eu ingressei no imóvel para realizar a penhora, o executado permitiu, mas no meio da penhora ele percebeu que ele não queria aquilo. Eu já tinha feito a relação de alguns bens, não tinha concluído ainda. E quando eu expliquei para ele alguns detalhes, ele não concordou com algum valor que eu ia atribuir, uma coisa ou outra, e disse que não queria mais que eu fizesse nenhuma penhora não e que eu saísse da casa dele. Bom, prontamente eu saí do local, porém os bens que eu já havia constatado, que eu já havia identificado e relacionado, eu penhorei. E eu falei para ele, olha, eu não tenho como dar continuidade, mas estes bens já estão penhorados. Tá? E aí eu informei o magistrado e disse que para a continuidade da diligência precisaria de ordem de arrombamento. Então acho que isso explica essa sua pergunta, tanto quando eu não posso entrar e no caso de eu não poder mais visualizar o bem. Para pontuar um pouco melhor o que o Mauro está falando, que eu achei que não ficou claro para a galera. Gente, quando o morador não permite que você entre, você não pode entrar. E se ele tiver permitido que você entre, ele pode mudar de ideia. Então você não pode nem entrar e nem permanecer lá dentro contra a vontade do morador. É isso que você falou, isso. Só para contextualizar e fechar melhor o assunto. Porque caracteriza a violação de domicílio. Isso, se você já está lá dentro, listando, relatando e fazendo, e ele muda de ideia e pede que você saia, você tem que sair. Você não pode nem entrar e nem permanecer no imóvel contra a vontade do morador. Sem ordem de arrombamento ou sem ordem de violação, obviamente, né? Para ficar isso bem claro. Vou pegar desse mesmo exemplo, tá? Vou pegar ele e colocar várias situações aí. Nesse caso, em ordem de despejo, como que seria? Em que situação? Nessa mesma situação que você deu. Você foi lá no apartamento da pessoa, ou na casa, seja lá onde foi, vim aqui para tirar o senhor de dentro de casa. E aí? E o cara, não vou sair. Se agarra no sofá. Aí a gente tem uma outra discussão sobre a ordem de arrombamento ser implícita ou ter que ser explícita. No caso de penhora e busca e apreensão, ela tem que ser explícita. A gente já discutiu muito isso também num vídeo sobre arrombamento e domicílio. Olha aí o Cleito apontando para o card. Lá a gente fala tudo sobre isso. Bom, a questão é, busca, apreensão e penhora, eu preciso da ordem expressa do juiz para eu poder efetuar o arrombamento. No caso do despejo, da prisão, da reintegração de posse, eu já tenho por si só, pela ordem, pela natureza da ordem, a autorização de ingresso. É isso que a gente discute muito nesse vídeo. No despejo, especificamente, eu tenho autorização legal expressa. A lei do inquilinato fala, salvo engano, é o artigo 65. Ele diz que se a parte não desocupar voluntariamente, será procedida a desocupação forçada, se necessário, com arrombamento e uso de força policial. Então, essa é a resposta para o caso de outros atos coercitivos dessa natureza. Despejo, prisão, condução, reintegração de posse, o que mais? Emissão de posse, que é muito parecido. Aí a gente não precisa se preocupar com a hora de arrombamento. O que a gente precisa lembrar é uma frase que o Mauro fala, a gente costuma repetir de vez em quando. O oficial de justiça não cumpre somente aquilo que está no mandado. O oficial cumpre o ordenamento jurídico. Então ele tem que ter o conhecimento da lei, mesmo que não esteja expressamente escrito no mandado. Se é um ato legal, o oficial deve fazer. Eu li uma coisa esses dias, que eu me lembrei agora, sobre ordem implícita e explícita. Tem gente que defende que toda a ordem de arrombamento tem que ser explícita. A gente defende que não, né? Existem os dois casos, existem mandados que por sua natureza já permitem o ingresso forçado. No nosso código de normas aqui, Daniel, eu li hoje isso, ele fala que algumas ordens judiciais precisam ser assinadas pelo juiz. Não podem ser assinadas de ordem pelo servidor, tem que ser pelo juiz. Mandados complexos, mandados coercitivos em geral. E um dos itens é ordem de arrombamento explícita ou implícita. Isso veio da nossa corregedoria. Então é claro que algumas ordens de arrombamento são implícitas, como no caso do despejo. E uma boa analogia que também a gente fala, só para
contextualizar um pouco o assunto, no caso do despejo, se a pessoa perdeu o direito à moradia, por que eu estou querendo respeitar a inviolabilidade do lar? No caso da prisão, se a pessoa perdeu o direito à liberdade, por que eu tenho que respeitar, com uma ordem de prisão, a inviolabilidade do lar? São questões que a gente levanta para justificar, para trazer argumentos para essa nossa tese aqui de não necessita de ordem de arrombamento explícita escrito no mandado. A lei já permite. Que não é a discussão de hoje. A discussão de hoje é a recusa é válida ou não. Então volte para o assunto. Mas eu estou dando a resposta agora. A resposta é essa recusa de sair do imóvel, de entregar o bem quando eu tenho uma ordem de arrombamento, essa recusa não surte efeito e a gente vai lá e cumpre o mandado. Você falou em relação à prisão, né, na explicação que você do cara não querer sair, né, que eu dei até o exemplo do cara segurar no sofá e não sai. Mandado de prisão contra o cara. Exato. Mas aí também me veio a dúvida assim, nessa questão, se é ordem de despejo, então você já pode ingressar no domicílio, né, e retirar a pessoa de lá. Mas me vem ainda a dúvida de se mesmo assim o cara se recusar ou tentar de alguma forma resistir ou impor algum tipo de até questão de violência mesmo contra o oficial, ele vai estar cometendo um crime. Então o oficial estando sozinho tem algum tipo de forma de prender a pessoa ou não? Nesse caso, Cleiton, a gente vai ter uma recusa que pode caracterizar um crime, seja de desobediência ou de resistência, como você falou, porque existe um tipo de ameaça ou violência. Olha, o oficial vai ter que decidir nesse momento se é necessário dar voz de prisão para cumprir o mandado. Se eu precisar dar voz de prisão para cumprir o mandado, eu vou precisar do apoio policial, obviamente, e eu devo fazer isso, porque eu devo garantir o cumprimento da ordem. Então, eu efetivo o cumprimento da ordem judicial e dou a voz de prisão. Se eu puder cumprir a ordem sem dar voz de prisão, se for uma mera recusa, onde não existe violência nem ameaça e a pessoa acaba saindo com o auxílio da polícia, não precisa, tá? Mas a questão é, esta recusa é um crime que possibilita a prisão pelo oficial de justiça. E falando em desobediência, em crime, tem uma outra hipótese também, que eu me lembrei agora, que é quando a pessoa se recusa a prestar informações pessoais, a se identificar. Aí a gente tem uma contravenção penal, que também gera um flagrante. A pessoa é obrigada a prestar as informações. Então essa recusa a prestar informações quanto à sua identidade, quanto à sua qualificação ou profissão, para a gente poder te identificar, caracteriza a contravenção penal. E eu posso utilizar esse argumento também para dar voz de prisão e ter essa identificação feita em uma delegacia. Importante só lembrar aqui que a pessoa não é obrigada a entregar o documento de identidade. O que a contravenção penal, o que o artigo da lei diz é prestar as informações pessoais. Tá? Então a gente não pode exigir, existe entendimento para isso, não pode exigir que a pessoa entregue a sua identidade. Tá bom? Então são esses dois casos de recusa mais clássicos que podem gerar um flagrante. Porém, a gente tem que ter cuidado com aquelas recusas lícitas que você perguntou agora há pouco. Às vezes uma recusa dessa a sair do imóvel, a entregar um veículo durante uma busca e apreensão pode ser lícita. Por exemplo, imagina a situação onde o réu tem uma outra decisão judicial. Isso já aconteceu comigo. Na busca e apreensão liminar que eu ia cumprir, pegar o veículo e entregar para o banco, era uma alienação fiduciária, o réu tinha um outro processo de revisão contratual, uma revisional, que é muito comum. E nessa revisional, que foi para outro juízo, por erro, mas foi para outro juízo, existiu uma decisão proibindo o banco de entrar com ação de busca e apreensão, de efetuar uma apreensão do veículo. O que aconteceu? Eu tinha duas decisões contrárias nesse caso. E aí a gente tem uma aberração jurídica, não tem resposta boa para isso não. Os processos não estavam apensos. Não estavam apensos, que é o correto, são ações conexas, elas têm que correr perante o mesmo juízo para que tenha uma única decisão, para evitar essa aberração, essa contrariedade de decisões, questão de segurança jurídica. Mas aí a pessoa lhe mostrou a ordem, ele mostrou o documento? Mostrou a decisão do juiz e aí eu comparei as duas e pensei, e agora? É um dilema muito grande para a gente, porque é um erro jurídico isso. Ora, tem gente que não vai cumprir e tem gente que vai cumprir. Eu só dou uma dica aqui. Se o oficial for cumprir este mandado, mesmo com uma liminar de outro juiz suspendendo, tenha o cuidado
de garantir que esse mandado foi o primeiro processo mais antigo, porque aí a gente tem o juízo prevento. Em tese, esse primeiro juízo que expediu a busca e apreensão é o juízo prevento. Provavelmente a segunda decisão vai ser suspensa. Então, ter esse cuidado. A outra opção é não cumprir e consultar o juiz. É a melhor opção. No momento, consulta o magistrado, tá? Não tem resposta muito boa para isso. Não precisa nem devolver o mandado. Não deve. Cumprir, nem deve, né? Consulta na hora. Fica com o mandado. Se tiver acesso ao juiz na hora, entra em contato com o juiz ou com o juízo. Se não for naquele momento, se bem que no caso de busca e apreensão é um dilema danado, né? É um dilema danado. Porque é um caso de busca e apreensão, você não pode, sai da diligência e vai consultar o juiz. Nessa hora o carro vai estar lá quando você voltar? É um dilema. Eu vou dizer o que eu fiz. Eu olhei os dois e o processo mais antigo era o da revisional, que suspendia tudo. Então eu fiquei tranquilo. Eu não cumpri com base no juízo prevento, que era o da revisional. Devolvi o mandado e deu tudo certo. Mas o importante que o Mauro está falando é assim, se você tiver a negativa do executado, pegue o documento, compare uma coisa com a outra e oficial de justiça. Com isso, você toma a sua decisão, com informação, com documento. Perfeito. Mas tem um segundo caso que é tranquilo. É o caso de você ter uma decisão em grau de recurso. Eu estou cumprindo o despejo, eu estou cumprindo a busca e apreensão, e você recorreu e já conseguiu uma decisão no segundo grau com um efeito suspensivo. E o oficial de justiça não tem essa informação no mandado. Quem vai me entregar é a parte no momento da recusa. Então você vai recusar e vai me apresentar uma decisão que suspendeu a minha. Tá? E eu devo levar isso em consideração. E não cumprir o mandado, porque é uma recusa lícita. Perfeito. Eu já estava gerando umas perguntas aqui, mas você conseguiu esclarecer muito bem aí no final. E me deu assim uma luz, né? Para mim foi muito bacana saber dessas questões da recusa, principalmente porque dentro de todo esse tempo que a gente veio conversando e todos esses podcasts que a gente vem gravando aí, sempre tinha uma vez ou outra uma pergunta: e se não for? E se não quiser? E para onde vai? Né? E hoje a gente conseguiu mastigar um pouquinho esse assunto aí e levantar também algumas questões interessantes para os colegas. Eu espero que tenha ficado claro que a ideia hoje foi justamente pegar todo tipo de recusa que a gente discutiu em outros vídeos e organizar em um único podcast para deixar a ideia mais estruturada. Perfeito. Para mim ficou muito bem claro. Então imagino para você, que também já é oficial de justiça. Então, para os amigos que não acompanhou hoje, manda para eles. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, acompanhar também o nosso site, curtir esse vídeo, divulgar e ficar ligado também em todos os materiais que nós estamos lançando semanalmente. Um abraço e até o próximo podcast da Escola de Oficiais. Já que menos é menos. Menos é menos, já que é. Cocó. Cocó? Sequestro. Não, é sequestro. É mesmo? É possível. A gente sequestra, pô. Nós somos sequestradores. Quando a pessoa é noiva... Não, quando ela se casou. 3 dias seguintes do casamento. Mas aí já não é mais noiva, porque já casou, não é mais noiva. A lei é foda. Não é assim? O que está escrito aqui, ó, noivos, até 3 dias depois do casamento. Mas se a pessoa casou, ela não é mais noiva. É Do casamento... Tu também tá com sono, tá todo mundo com sono. Tá não, olha aqui, ó. Tá com sono? Não, tô não. Não tô nada nessa conversa. Nada. Viu lá? O gancho? Ficou bom. Eu fui mijar pensando nisso, velho. Sério mesmo. Tchauzinho, inválido da p***, caralho, né? Da escola de oficiais no final, ó.